Vamos lá, então, para a segunda parte da nossa aula 22, falando sobre prescrição e decadência. No bloco anterior, a gente falou sobre impedimento e suspensão. Agora, a gente vai falar sobre a interrupção. E também vamos falar sobre os prazos prescricionais. 10 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, encerrando a matéria do Programa de Direito Civil 2 do Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Vamos lá? Slide aparecendo aí na tela. Artigo 202. Começando a falar de interrupção. Interrupção, lembra, o prazo ele não fica impedido de fluir, o prazo ele não fica suspenso, não tem nada a ver com o que a gente falou aí no final do bloco anterior. Na interrupção, o prazo já estava rolando, o prazo já estava correndo e vai acontecer alguma coisa que vai fazer esse prazo zerar. É como se o cronômetro estivesse lá na frente ou em qualquer ponto dele. Ele já começou a fluir e acontece alguma causa de interrupção. Volta tudo. É o stop. Se fosse um aparelho de DVD, se fosse um aparelho antigo de videocassete, não é apertar o pause, é apertar o stop. Zera a contagem. E isso vai acontecer em quais fenômenos? Inciso 1. Por despacho do juiz, mesmo que incompetente, que ordenasse citação do réu, se o ordenado promover no prazo na forma da lei. Então, inciso 1 é dar entrada na ação. Você deu entrada na ação e o juiz despachou, mandou citar o réu, você tinha 5 anos para cobrar o cara. Faltando 6 meses para prescrever, você entra com a ação. E o juiz despacha mandando citar o réu. Beleza, faltavam 6 meses para prescrever, zera o cronômetro. E agora, novamente, tem 5 anos de novo para prescrever. Inciso 2. Por protesto, nas condições do inciso antecedente. Então, o que vai acontecer? Você vai dar entrada na sua cobrança, mas ao invés de ser pela via judicial, vai ser no cartório. Protestou um título, protestou um cheque, o prazo que tinha para prescrever está zerado. É o que fala no inciso 3. O que é o protesto cambial? O protesto cambial são das notas de câmbio, uma duplicata. Uma duplicata, eu tenho aqui um documento de crédito, um título executivo entre empresas, entre pessoas jurídicas de direito privado. E na hora de executar essa duplicata, eu posso sim entrar com uma ação de execução ou também posso levar num cartório e protestar. Então, a cobrança inequívoca pela via judicial ou por cartório de uma dívida é suficiente para interromper a prescrição. O que é interromper? Eu tinha 5 anos para cobrar. Entrei com a ação, esse prazo zerou. Tinham 3 anos. Eu entrei com a ação, agora faltam 2 para prescrever? Não. Você entrou com a ação, o juiz despachou, zero cronômetro. Você tem 5 anos novamente. Daqui a 5 anos, seu direito vai prescrever, a sua pretensão vai prescrever. O prazo que faltava, pouquinho ou muito, zero cronômetro e ele volta a fluir todo novamente. Inciso 4. Pela apresentação de título crédito em juízo, de inventário ou em concurso de credores. Aqui eu estou falando de o meu devedor está morto. Como é que eu faço para interromper a prescrição contra o morto? Habilito o meu crédito no inventário dele. Legal. O meu devedor era pessoa jurídica, mas ela está sofrendo processo de falência. Como é que eu faço para cobrar? Como é que eu faço para interromper a prescrição? Eu habilito meu crédito no processo de falência. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Um ato judicial que vai constituir o devedor em mora é o seguinte. No inciso 1, eu estou falando de uma ação de cobrança. Então, na ação de cobrança, eu tenho citação. No inciso 5, eu posso estar falando de uma ação de execução. Na ação de execução ou num cumprimento de sentença, eu não tenho novamente a citação. Eu tenho uma intimação ordenando o devedor a pagar. Essa intimação aqui é suficiente para caracterizar o inciso 5 do artigo 202.
6. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. É o reconhecimento de dívida ou é uma confissão de dívida. Pode ser um instrumento particular, pode ser um texto, pode ser um contrato que o camarada assina, confessando que ele está te devendo? Pode. A confissão de dívida interrompe a prescrição. Ah, o camarada está devendo ao banco. Ele está devendo ao banco, ele vai lá no banco renegociar a dívida e estender o prazo. Então, quando eu estou falando em estender o prazo, muitas das vezes, o que eu estou falando, na verdade, é de uma interrupção da prescrição ou de uma nova ação ou simplesmente de uma reversão do prazo inicial. Mas pode acontecer outras situações que vocês vão experimentar até no direito público. Tudo bem, então, falando de direito civil, o artigo 205 e o artigo 206 não se aplica ao direito administrativo. A prescrição administrativa, a prescrição de créditos administrativos, tributários, elas têm prazo próprio. Sim, a prescrição quinquenal, mas baseada em legislação própria. Mas digamos que eu estou devendo aí para uma prefeitura, estou devendo, na verdade, para um município. E quando está para dar os 5 anos que iam prescrever, eu vou lá na prefeitura e eu negocio a dívida e eu parcelo a dívida. Estava para prescrever, daqui a 1, 2, 3 dias estava para prescrever, eu fui lá e parcelei em 10 vezes o que eu estava devendo, e que daqui a 2, 3 dias prescrevia e eu não era mais obrigado a pagar. Filhinho, dei mole. E o que eu fiz com a prescrição? Eu interrompi, eu zerei o cronômetro dela e agora o município tem mais 5 anos para me cobrar. Então, cuidado aí com esse inciso 6, que se resume dessa forma: confissão de dívida, de forma expressa ou de forma tácita. Interrupção da prescrição, artigo 202. Seguindo as hipóteses. Então, já falamos delas todas. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que interrompeu, ou do último ato processual para interromper. A interrupção, o cronômetro, ele não fica parado. Ele zera e automaticamente ele já volta a fluir do dia do ato que interrompeu o prazo. Então, voltando nos incisos anteriores do 1 ao 6, não é pause, é stop, só que é um stop com play na sequência. Deu stop, já apertou o play. Interrompeu e já voltou a fluir. Não consigo explicar melhor do que essa comparação aí com DVD ou com o antigo aparelho de videocassete. Artigo 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Não precisa ser só o credor, não. Pode ser um credor do credor. Eu estou esperando o meu credor receber o crédito dele, ele não está fazendo nada, para receber a dívida dele, vai prescrever. Eu posso ir lá e, na qualidade de terceiro interessado, que vocês vão aprender isso no 4º período, no direito das obrigações, eu também sou um legitimado para estar interrompendo a prescrição. Artigo 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita os outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor ou seu herdeiro não prejudica os demais coobrigados. Aqui, tal qual a gente falou no final do primeiro bloco, eu estou falando de umas obrigações solidárias. Eu estou falando de vários credores ou vários devedores. E aí, como é que funciona a interrupção da prescrição quando eu tenho vários credores ou vários devedores? Da mesma forma, eu olho se o objeto é ou não é divisível, indivisível. Então, se a prestação tiver vários credores, mas cada um tiver a sua cota-parte, cada um vai cobrar o seu. E eu entrei na justiça para cobrar a minha parte. O réu foi citado, a prescrição dele está interrompida, está zerada, em meu favor, da minha parte. Isso não aproveita os demais que continuam inertes, que estão dormindo no ponto e que podem ter a parte dele prescrita por essa inércia. Da mesma forma, o devedor, se acontecer a interrupção prejudicando um devedor e houver mais de um devedor e a obrigação for divisível, cada um tiver aí a sua parte para pagar, o prejuízo e o favorecimento ocorrem da mesma forma. Eu observo se o objeto é ou não é divisível, indivisível, eu observo a questão da solidariedade, observo a questão do concurso e aplico a mesma regra. Por isso que está falando aí que é de forma semelhante. Enfim, vamos falar dos prazos de prescrição. O artigo 205
e aqui é onde eu vou pedir para as duas turmas, e inclusive aproveito esse trecho aqui do vídeo para estar passando o trabalho de vocês, que vale 5 pontos. E eu vou explicar que trabalho que é esse. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Por algum tempo, a gente via esse artigo 205 só como um step, um tapa-buraco, um tapa-lacuna, e que muitas vezes não era nem utilizado. Por quê? Porque o artigo 206, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é um artigo muito completo. É um artigo que traz muitas hipóteses da relação de crédito e débito. Ali a gente vai falar de dívidas com bar, com boteco, com hotéis, com seguradora, vamos falar de pensão alimentícia, vamos falar de ressarcimento, vamos falar de questões indenizatórias, falaremos sobre relação de tutela, curatela, prestação de contas, falaremos sobre dívidas de natureza contratual, e ainda dei entrada numa ação, ganhei a ação, só que eu tive que pagar o processo lá na frente, eu tive custas para dar entrada na ação. Posso cobrar essas custas da parte perdedora? Posso. Qual que é o prazo que eu tenho que fazer isso? Artigo 206, parágrafo 5º, inciso 3. Então, o legislador, vocês vão ver que o artigo 206 é muito extenso, ele traz muitas hipóteses, mas hoje o STJ tem aplicado cada vez mais o artigo 205, não só para tapar a lacuna, quando a lei não prevê um prazo menor, mas quando, por exemplo, eu tenho uma dúvida de qual prazo lá do artigo 206 eu aplico. Exemplo, seguro. Na relação de seguro, eu tenho um carro segurado. O meu carro foi destruído, perda total. E a seguradora ainda não me pagou a indenização. Se eu olhar o artigo 206, inciso, aliás, 206, parágrafo 1º, vai falar de um prazo de 1 ano na relação entre segurado e seguradora. Mas a gente entende que esse prazo de 1 ano é para comunicar o sinistro. Não é um prazo que a seguradora tem para te pagar sob pena do seu direito de prescrever. Então, esse ressarcimento que a seguradora te paga, essa indenização, vai estar lá no parágrafo 3º. Por quê? Porque no parágrafo 3º fala que é em 3 anos, questão de ressarcimento. Mas a minha relação com a seguradora é uma relação contratual. Então, eu deveria me valer do artigo 206, parágrafo 5º. Dívidas de contrato prescrevem em 5 anos. Não estou garantindo para vocês que vocês vão encontrar esse caso de seguradora no STJ, mas vocês vão encontrar outros casos. Casos sobre telefonia, casos sobre planos de saúde. E eu quero que vocês encontrem 5 julgados diferentes do STJ que aplicam o artigo 205, e quando eu falo que eu quero 5 julgados diferentes, não é simplesmente mudar o número do processo e o direito ali dentro ser o mesmo, eu quero 5 obrigações distintas, eu quero 5 relações distintas. Uma pode ser telefonia? Pode. As 5 podem ser sobre telefonia? De jeito nenhum, só uma sobre telefonia. Aí os outros 4 casos que você quer, pega plano de saúde. E os outros 3, pesquisa. É o trabalho que eu quero de vocês. Vocês vão fazer ele manuscrito, não precisa copiar o julgado todo, porque ele é muito extenso. Vocês só vão copiar uma parte pequenininha no começo do julgado, que se chama ementa. Vão copiar a ementa, o número do processo, e, sinceramente, para mim basta. Claro, procura decisões aí mais recentes, dos últimos 5 anos para cá, para te atender melhor. Então, cada uma das decisões que vocês vão trazer para mim manuscritas, cada uma delas está valendo 1 ponto. E esse é o nosso segundo trabalho aí a ser entregue na semana posterior à prova, na semana na qual eu entrego a prova para vocês corrigida e faço a correção. Artigo 206, então agora vamos, enfim, ver os prazos prescricionais. O que vai prescrever em 1 ano? A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres, destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Pensa aqui em hotel, pensa aqui em pousada, pensa aqui em bar, pensa aqui em restaurante. As dívidas que eu tenho com bares, hotéis, restaurantes, pousadas, prescrevem em quanto tempo? Mas como é que eu vou dever
para o bar, como é que eu vou devolver para o restaurante, como é que eu vou dever para a pousada, para o hotel, se eles não deixam nem eu sair enquanto eu não pagar a conta? Meu filho, brasileiro é articulado. Vamos colocar aí, né? Fui para uma pousada, beira-mar, linda, maravilhosa, paradisíaca, e um belo dia eu fui para a praia, né? Uma semana lá na praia, um belo dia eu fui para a praia e não voltei mais. Aí as malas ficaram para trás, cheias de pedra, cheias de areia. Duvida que o brasileiro faça isso? Qual que é o prazo que o hotel tem para me cobrar na justiça? 1 ano. É o prazo prescricional que ele tem. Ah, pendurei a conta no boteco porque o dono é meu amigo, porque o dono é meu colega, eu vou pegar e vou fazer com ele o que o cavalo... Bom, e aí eu fiz uma dívida no boteco, ô camarada, tio brother, como é que é a música do Skank? O comandante, capitão, tio brother, camarada. Então eu pendurei a conta lá com o garçom, ou com o dono do estabelecimento, e não paguei. Ó, amanhã eu venho aqui pagar, sem falta. Esqueci a carteira em casa, ó, eu vou lá pagar. Isso já aconteceu comigo, num lugar maravilhoso para comer, que se chama Grotão. Pelo menos a comida de lá era ótima, mas já tem um tempinho que eu não vou lá, não sei como é que tá. Mas a comida lá era muito boa, passando dores, passando prados. Era muito gostoso o tal do Grotão. Recomendo. Fazendo campanha aqui de graça para eles, publicidade de graça para eles, mas é porque a comida era boa mesmo e porque eles foram camaradas comigo também. Eu não tenho por hábito andar com dinheiro. Há muito tempo, desde a época de faculdade, isso já tem algumas décadas. Eu não ando com dinheiro, eu só ando com cartão. Cartão de débito, cartão de crédito, eu não ando com dinheiro vivo. E aí eu cheguei lá no Grotão, comida maravilhosa, comi, bebi, ali com a família. E na hora de pagar, saquei o cartão. O garçom vira para mim e fala, senhor, não aceitamos cartão. Eu falei, ó, não tinha nenhuma placa, não tinha nenhum aviso. Ele falou, não tem problema não. Tá aqui a conta do banco, conta, agência, conta, o senhor amanhã, era um domingo, o senhor amanhã deposita, não tem problema. Não me conheciam, mas confiaram em mim, pegaram, né, meu nome, meu telefone, meu número de CPF, onde que eu morava também, esse mínimo de cuidado eles tiveram. E deixaram eu pagar no dia seguinte. Situação concreta, ocorrida comigo. No dia seguinte eu fui lá e paguei. Mas e se eu não tivesse pagado? Qual que era o prazo que o restaurante do Grotão teria para me cobrar na justiça? 1 ano. Então acho que esse exemplo explica maravilhosamente bem para vocês o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 206. Pretensão do segurado contra a seguradora ou deste contra aquele. Aqui tem uma polêmica. Relação entre segurado e seguradora. Não é uma relação contratual? Então, seria em 1 ano ou seria em 5? Quem sabe vocês encontram alguma coisa no STJ a esse respeito? Aí a dúvida, né? Se a indenização não seria 3 anos, se é no contrato não seria 5? Dá uma olhadinha, o que o STJ fala a respeito. Quem sabe você traz isso até no seu trabalho aí, que foi solicitado. E o que vai prescrever em 2 anos? Uma única hipótese está aí. A pretensão para ver prestações alimentares a partir da data que se vencer. Não, se isso está errado. Pensão alimentícia vence em 3 meses, se o cara não pagar, ele vai preso. Gente, não é nada disso. O devedor de alimentos, o pai que não está pagando pensão para o filho, ele pode ser preso sim. É a única hipótese de prisão por dívida admitida em direito, no direito brasileiro. É a única exceção contemplada no direito internacional pelo Pacto de São José da Costa Rica. Então, pelos 3 últimos meses que ele estiver devendo, ele pode vir a ser preso. Agora, em quanto tempo prescreve cada mês devido? Cícero, não entendi. Porque vocês querem misturar uma matéria com a outra. Para o cara ser preso, ele é preso pelos últimos 3 meses que ele está devendo. Só que ele está devendo 1 ano. Ele está devendo 1 ano de pensão. Ele não é preso porque ele está devendo 1 ano de pensão. Ele é preso pelos últimos 3 meses. Se ele pagar os 3 meses que ele está devendo e dali para frente ele andar em dia, ele não vai preso. E os outros 9 meses que ficaram para trás? Para cada mês eu tenho um prazo de 2 anos. Se passar 2 anos e você não cobrar aquele mês vencido, prescreveu. Mas por que isso? Porque a pensão alimentícia ela tem um caráter de sobrevivência, ela não tem caráter de patrimônio, ela não tem caráter de tomar lá da cá. Mas no
no parágrafo anterior, eu falava que dívida com um bar prescrevia em 1 ano. Então, a dívida de alimentos... Não é dívida de alimentos. É dívida com um bar, é dívida com boteco, é dívida com restaurante. Aqui eu não estou falando de uma dívida porque eu consumi alimentos. Eu estou falando de uma prestação alimentícia. Estou falando de pensão. Aquela pensão que o pai paga para o pai é separado da mãe e paga pensão. Cada mês, se a mãe não cobrar na justiça, se a mãe não executar na justiça, tecnicamente falando, cada mês prescreve em 2 anos. Por quê? Porque se a criança viveu 2 anos, mais de 2 anos, sem precisar daquele mês de pensão, significa que ela não teve caráter de sustento, a mãe deu jeito para o outro lado, a mãe não estava precisando, não entrou na justiça em menos de 2 anos. Então, cuidado com isso, vale a pena a leitura. E o que vai prescrever em 3 anos? Muita coisa prescreve em 3 anos, mas todas as hipóteses aqui, elas estão relacionadas a ressarcimento, elas estão relacionadas ao ato ilícito, elas estão relacionadas a alguma forma de indenização. Prescreve em 3 anos, ressarcimentos e indenizações, e eu peço que vocês observem lá. Vai falar de prestação de contas dentro de uma empresa. Vou pedir que vocês leiam os incisos do parágrafo 3º, se tiver dúvida, me pergunta. Um ato ilícito, o camarada tem que me ressarcir, 3 anos. Dano moral, eu vou entrar na justiça para pedir danos morais, porque eu tive minha honra, eu tive a minha imagem, eu tive o meu nome violados por uma conduta lá do artigo 186 ou do artigo 187 do Código Civil, uma hipótese de responsabilidade civil. Qual que é o prazo que eu tenho para pedir danos morais na justiça? 3 anos. Vocês vão encontrar isso lá no parágrafo 3º. Ah, sou sócio de uma empresa e eu acho que o camarada está aí roubando a gente e as contas não fecham e eu quero processar o presidente, o responsável, o gestor que não está repassando a parte dos sócios, o prolabore dos sócios. Quanto tempo que eu tenho? 3 anos. Então, vocês vão ver que o parágrafo 3º, na verdade, ele é bem extenso. E o que prescreve em 4 anos? A pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação de contas. Ah, o tutor, ele tem que prestar contas do que ele está fazendo. Então, se o tutor tem que prestar contas do que ele está fazendo, pode ser que, apesar das contas terem sido aprovadas, eu não concordo com elas e eu, a partir desse momento, eu vou ter que provar que as contas estão erradas. Algumas observações aqui nesse parágrafo 4º. Em um primeiro momento, lembre-se que contra o absolutamente incapaz, não corre prescrição. Lembram que a lei não prejudica o absolutamente incapaz? Dá uma olhada lá, no artigo 198, inciso 1. Então, nesse sentido aqui, você não precisa nem se preocupar com o prazo enquanto ele for absolutamente incapaz. Da mesma forma que a gente viu que entre tutor e tutelado não corre prescrição enquanto um estiver sobre essa relação, sobre essa batuta, enquanto o tutelado estiver sobre a batuta do tutor, o prazo prescricional dele nem está fluindo, ele está impedido de começar a contar, de começar a fluir. Porém, quando ele atingir a maioridade, se ele não for interditado, se ele atingir a capacidade plena, começa a contar o prazo que ele tem para discordar das contas que foram aprovadas, e esse prazo é de 4 anos. E, por último, prescreve em 5 anos. O que prescreve em 5 anos? A pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, escritura pública ou contrato. Falo isso para vocês desde o começo da semana. As dívidas contratuais prescrevem em 5 anos, é o inciso 1. Da mesma forma que a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Para mim é uma grande besteira o inciso 2, porque ele está dentro do inciso 1, não deixa de ser relações contratuais. A pretensão dos profissionais liberais em geral, advogado é uma relação contratual. Ah, os professores que não forem seletistas, os professores que não forem servidores públicos, mas, por exemplo, numa relação contratual, eu vou ali e dou uma aulinha, uma única aula que eu dou. Não vai assinar minha carteira por causa de uma aula. Você vai me pagar aquela aula que eu dei, uma aula particular.
para ficar bem entendido aqui o caso dos professores, para quem for contratar os meus serviços aí, futuramente, no meu assessoramento jurídico acadêmico, eu vou cobrar R$60 a hora-aula. Atendimento individualizado, tudo bacaninho, para você entender o que você não está entendendo na faculdade, ou te orientar melhor no TCC, se o teu orientador estiver muito ocupado, ou ainda te ajudar a passar na primeira ou na segunda fase da OAB, eu vou te dar uma aula particular, um assessoramento, e você não me pagou. Qual que é o prazo que eu tenho para te cobrar na justiça? 5 anos. Não deixa de ser uma relação contratual, é uma prestação de serviço que eu operei e eu faço jus a receber ela. E se eu não correr na justiça dentro de 5 anos, o prazo está prescrito. Faltava 1 ano para prescrever, entrei com a ação, o devedor foi citado, o prazo interrompeu, volta a zerar o cronômetro e tem mais 5 anos para o meu direito prescrever. Viu? Casando uma matéria com a outra para ver se vocês estão entendendo. Se tiver dúvida, volta no vídeo. Se tiver dúvida, me pergunta. WhatsApp, direct, plataforma da faculdade. Estou sempre à disposição de vocês, sempre mesmo. E o inciso terceiro, o inciso 3, melhor dizendo, ele não é de uma relação contratual. É a pretensão do vencedor para ver do vencido o que despendeu em juízo. Para dar entrada numa ação, nem sempre, nem toda ação corre pela justiça gratuita. Não pagar custas processuais é exceção. A regra é que quando eu for dar entrada numa ação, mas juizado não paga custas. Tá, juizado não paga custas quando eu entro com um processo, mas em fase de recurso, cuidado, pode ser que tenha custas sim. Mas eu estou falando de um processo ordinário, vara cível, justiça comum. Regra, para dar entrada no processo, eu tenho que pagar. Eu tenho que recolher as custas do processo. E se eu ganhar essa ação, transitada em julgado, não cabe mais recurso, não é justo que eu morra com aquele prejuízo que eu tive para dar entrada na ação. Eu posso cobrar isso da parte contrária. Então, no inciso 1 e 2, falei para vocês, são relações contratuais. No inciso 3, eu tenho chamado ônus da sucumbência. O que é o ônus da sucumbência? A parte que perde, ela tem que pagar para a parte vencedora. Custas processuais, o que o vencedor gastou efetivamente com o processo, ou com as custas do processo, se for o caso, e honorários de advogado, seja um, seja o outro, por força do inciso 2, ou por força do inciso 3, o prazo aqui é de 5 anos. Queridinhos, então, essa é a matéria que estava no nosso programa. Eu sei que prescrição e decadência é uma matéria bem mais técnica, é uma matéria que, muitas vezes, quando a gente está no primeiro ano da faculdade, a gente ainda não consegue enxergar, porque a gente ainda não viu o processo, então a gente não entende o que é a prescrição dentro de um processo. Eu dei entrada numa ação e tá, bacana, eu peguei um dinheiro emprestado. Ó que exemplo bom para vocês entenderem prescrição. Eu peguei uma grana emprestada com o banco, não paguei. O banco tinha 5 anos para entrar na justiça para me cobrar. Ele entrou com 6 anos. Qual que é a melhor defesa da minha contestação? Eu devia mesmo, não paguei. Só que agora passou o tempo de ser cobrado. Não sou mais obrigado a pagar. Isso é a prescrição na prática. O banco tinha 5 anos para me cobrar, não entrou com ação nenhuma. No 6º ano o banco me chama. Olha, a dívida que você tinha, que era uma dívida de 5 mil, passaram-se 5, 6 anos, agora era uma dívida de 30 mil, com juros, correção, com isso, com aquilo. Vamos fazer um acordo. A gente aceita receber 3 mil para dar baixa na sua dívida. Você vira e fala, nossa, Deus atendeu as minhas preces. Deus coisa nenhuma. Está rezando olhando para o lado errado, não olha para cima, não olha para baixo. Por quê? Você não era obrigado a pagar nada, nem 5, nem 30, nem 3. Mas a gente vai lá, não conhece sua prescrição, acha que o banco está fazendo um favor grande para a gente e quer saber mais. Você vai lá no banco e fala, eu queria muito pagar, nossa, uma dívida de 30 mil, eu poder pagar ela por 3, nossa, mas que chance de ouro. Tá, mas eu não tenho dinheiro. O banco vai lá e fala, não tem problema, a gente te empresta de novo. E você faz um novo empréstimo, uma nova dívida e um novo prazo prescricional. O outro estava zerado, esse agora está novinho. O banco tem 5 anos para te cobrar, para te embolar teu rabo do gato de novo. Faz isso não, gente, fica atento. Então,
Se eu pago uma dívida que já estava prescrita, eu não tenho direito de ser ressarcido, porque na dívida prescrita, perdeu o prazo para entrar com a ação, mas o direito não está morto. O direito de receber o crédito não está morto. Passou o prazo para entrar para cobrar na justiça. E o juiz não é nem obrigado a falar sobre prescrição. Ele pode, e muitas vezes ele faz, porque é mais um processo que ele manda para o arquivo. O juiz tem cota para cumprir. Então, ele mandar um processo para o arquivo é sentença, com resolução de mérito, vira número, vira estatística, para o juiz é interessante. Então, ele não é obrigado. Muitas das vezes, quase sempre ele fará, mas ele não é obrigado. E aí, o meu advogado deu mole. O meu advogado comeu mosca. Ele não viu que a dívida já estava prescrita, que eu não era obrigado a pagar. O processo rolou, eu fui condenado, veio a sentença, mas eu não paguei. Porque se eu pagar, eu não recupero esse dinheiro. Eu não paguei. Veio a sentença, eu não paguei, eu recorri, mas agora eu recorri com outro advogado, um advogado melhor. E a primeira coisa que esse advogado olhou para o processo e falou, está prescrito. E a gente pode alegar prescrição em qualquer grau de jurisdição, em qualquer instância. Isso é matéria da aula passada, mas como é uma matéria difícil, estou reforçando. Então, queridinhos, qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar. E, se for possível, a gente vai ter um encontro ao vivo. Se não for mais possível pela faculdade, eu marco uma live, não tem problema. Nada me impede de marcar uma live sobre prescrição e decadência. E a gente bate um papo, participa quem quer, participa quem está precisando, participa quem tem interesse. Né? Foi um prazer, turma C, turma D, estar com vocês no primeiro ano da faculdade. O primeiro contato que vocês tiveram com lei, com os artigos, foi comigo. São duas turmas maravilhosas, são duas turmas excelentes, com excelentes alunos. Fico muito satisfeito de ter iniciado a vida jurídica de vocês. Provavelmente no próximo ano não serei eu o professor de vocês, mas também me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês eventualmente venham a ter. Podem contar comigo sempre, durante os 5 anos aí da faculdade, ou até além, como tantos alunos já formados, já colegas de profissão, ainda se referem a mim, mesmo já estando formados aí há 5, 6, 7, alguns há 10 anos, e viram para mim e me chamam quando me encontram na rua, professor, professor, professor. E eu fico muito orgulhoso de ser chamado professor, porque eu amo dar aulas. Na verdade, eu considero que é um talento que eu tenho, é um dom, é uma missão, e acho que eu explico com certa facilidade os artigos, acho que eu consigo transformar o abstrato em concreto, brinco, falando que eu traduzo do juridiquês para o português, falo o juridiquês fluentemente, explico o juridiquês sem dificuldade. Então, contem comigo sempre. Foi um imenso prazer. E como eu amo dar aula, e eu adorei as duas turmas, turma C e turma D, vocês têm um lugar especial e garantido no meu coração. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos, até o nosso encontro, até a nossa aula ao vivo, até a nossa live. E por hoje, por essa semana,